Baba Nam Kevalam, 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 Baba Nam Kevalam.
Permaneça de olhos fechados, se conectando com a sua respiração. Se precisar, se ajuste na postura sentada, sentindo bem o apoio dos isquios nessa superfície que acolhe o teu peso. Relaxa as pernas, o quadril. Sente esse apoio que dá conforto para você estender todo o tronco, alongando a tua coluna. E abre o peito, afastando os ombros para trás, sentindo essa parte central do teu corpo completamente livre. Se conecta com o teu centramento aí no centro do teu peito. Buscando essa energia do amor. Que esse mantra desperta em você. Sente a presença do amor em ti. O amor está presente em tudo o que existe. Ele está agora em você. E ao respirar, você inala essa energia amorosa. E ao exalar, essa mesma energia sai de você, se expandindo de volta ao todo. E isso te dá um imenso prazer. Você se entrega, relaxa, solta os braços e os ombros. E solta a expressão do rosto, um sorriso leve, suave, sentindo também a sua cabeça relaxar. E esse relaxamento perpassa todo o teu ser, não apenas no físico, no emocional, no mental, no espiritual. Você sente essa energia amorosa tomando conta de você. Ainda com as mãos relaxadas sobre o colo e os olhos fechados, você vai se conectar de novo com o centramento do teu corpo, a região do peito, trazendo atenção para essa área do coração, onde emana essa energia amorosa. Sentindo que aí é a sede desse amor que você vai querer compartilhar hoje. Nas suas falas, nas suas intenções, nos seus propósitos. Então vamos trazer toda a nossa atenção para essa região. Agora a gente vai unir as mãos em mudra da prece, Andya Mudra, uma mão unida à outra. Não precisa olhar ainda. Só sente uma mão tocando a outra, sente a energia de um lado e de outro. E você vai encostar delicadamente os polegares aí nessa região do peito, sentindo esse centramento energético, toda a tua atenção, todo o teu carinho, tua gentileza com você, com o todo. Estão aí nesse toque suave das tuas mãos encostadas nesse ponto. E você busca essa conexão com esse todo sagrado,
na nossa ideação, ele está no plano superior. Então vamos abrir os olhos devagarinho e vamos acompanhar o movimento das mãos que se elevam na direção do céu. Inspirando, sobe as mãos, vai olhando para elas até lá em cima. E exalando, traz de volta, acompanhando com o olhar. Quando chegar aqui no peito, você faz uma leve flexão com a cabeça. Um gesto de reverência a esse sagrado. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspira, acompanha as mãos subindo na direção desse plano superior. Aproveita para se alongar, se abrir. Exalando, traz de volta, mas é muito lenta essa exalação e o movimento de descida das mãos. E ao chegar no peito, reverencia, com uma leve curvatura da cervical, cabeça na direção das mãos. E uma última vez, inspira, sobe, aproveita para se alongar, abre o peito, sobe o peito na direção do céu. E exalando, desce devagar. E se curva diante dessa energia sagrada que aqui está. Namastê. O Deus que está comigo, a deusa que está comigo, também está contigo. Bem-vindas. Então, a gente vai agora começar uma roda de falas. E essa fala, ela vai ser do coração, uma fala sentida. Como você está chegando para essa roda, né? Então não se preocupe com nada do que foi perguntado, com nada do que você teria que trazer, não precisa nada disso. Apenas você vai dizer o teu estado de chegada, em poucas palavras, assim, considerando como é que você está fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É a tua percepção de como você chega para esse encontro, tá bom? E aí, como é uma fala que a gente vai poder compartilhar coisas até pessoais, íntimas, eu paro aqui a gravação, tá bom? Então, só para quem está vendo a gravação, a gente teve agora uma roda de falas sentidas, de apresentação, de compartilhar como é que eu chego, né? Todas falaram um pouquinho, poucos minutos, como é que chegaram. E algumas chegaram sem ter tido a harmonização. Então, por conta de esses atrasos e algumas pessoas ainda estarem vibrando na energia do mundo, eu vou cantar uma canção que vai favorecer essas que não pegaram a harmonização completa, também entrarem nesse nosso clima de amor que já estava compartilhado aqui com o Kirtan e com a nossa breve vivência meditativa usando o Anjali Mudra que Samboda compartilhou comigo. O exercício que eu trouxe é da autoria dela. Pedi para que ela pudesse fazer aqui comigo, mas ela não estava ainda. Então, peço que vocês repitam o mudra. Agora eu vou tocar, não vou fazer, mas vocês façam o mudra um pouquinho e podem ficar de olhos abertos para acompanhar a letra da canção que está agora no chat. Eu coloquei aí letras maiores para favorecer. E a canção diz para que você procure aqui no seu centro, no coração, a força que tem o amor, né? A força que tem no amor, a calma e a tranquilidade e esse centro para que você siga na direção. Confia no mestre interior
e nos teus dons, que você tem dons que podem te curar, podem curar o teu entorno também. E aí, na tua doçura, que é essa energia sutil do feminino, você vai conseguir abençoar, espalhar essa energia amorosa que a gente já fez aqui no começo, né? Então, agora o convite é para a gente potencializar isso com o canto. É uma canção que eu coloquei lá no grupo, para quem já estava, que não pedi para que vocês aprendessem, porque eu vou cantar, né? Mas vocês podem, se já reconhecem, ir cantando junto, baixinho ou mentalmente. Procure no teu coração, na força que tem o amor, a calma e a tranquilidade, o centro para seguir a tua direção. Confia no mestre interior, nos dons que tens para curar, na sua doçura expande essa luz e vem abençoar. Na sua doçura expande essa luz e vem abençoar. Fica um pouquinho ainda em silêncio. Agora acolhendo as impressões partilhadas, as sensações partilhadas, os desejos compartilhados. E a gente sabe da força do grupo. Quando a gente faz uma meditação coletiva, a gente sente esse pulsar da energia, todas as mentes focadas num propósito que unifica essas mentes, esse propósito é potencializado. Então, respira, acolhendo essa energia que foi compartilhada e sente ela agora dentro desse círculo. Visualiza essa imagem de nós todas unidas, tocando as mãos, e todas essas manifestações amorosas, essas intenções, esses propósitos, aqui entre nós, como um objetivo para se constituir esse trabalho. Sente a força que tem esse grupo, a potência dele. E imagina aquelas intenções que você refletiu sobre e registrou em algum lugar, ou está aí na tua mente. Visualiza isso realizado já. E aí trazemos as mãos no peito outra vez. Trazemos um sentimento de gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui. Respiramos. Exalamos, abrimos os olhos para nos vermos novamente. E outra vez nos saudamos. Namaskar. Agora reverenciando esse todo. Então, vamos começar a nossa partilha do tema de hoje. Então, fiquei responsável por trazer os elementos constituidores desse círculo. E esse material que eu vou compartilhar, ele foi um resumo dos ensinamentos de Mirella Fall. Ela escreveu esse livro, Círculos Sagrados
para mulheres contemporâneas. Então, é muito extenso o material, né? Então, eu tive que coletar aquelas informações sobre a estrutura, que é o tema que a gente vai abordar, né? Mas antes de falar sobre a matéria em si, né, que eu vou tratar, só queria falar que a Mirella, ela é uma autora muito conhecida, né, que ela vivenciou muitos círculos presenciais. E a linha de trabalho dela é no xamanismo. Então é um pouco diferente da abordagem que a gente vai fazer, né? Mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar, né? Já que a gente não segue rituais xamânicos, a gente vai extrair aquilo que é possível a gente aproveitar para fazer esse trabalho aqui, tá? Vocês já sabem que nós estamos contando, né? A Didi falou que ficou feliz com esse convite, porque daí ela está realizando também esse sonho. Então, a gente vai ter essa mentoria, a gente está num caminho espiritual, então é importante termos aqui a mentoria da Didi Shushila, né? Para que ela possa orientar naquilo que for necessário, essa adaptação, né? Porque a gente está fazendo uma adaptação de um material que é de um outro caminho espiritual, né? Então a gente conta com isso. Mas não tem muita coisa assim pré-estabelecida. A gente está numa organização que é uma extensão do trabalho da Juliana. A gente, eu e Krishna Priya, né, se juntou, né, formamos esse trio, e esse trio a gente está chamando de núcleo organizador, né, organizador dos eventos. Então, as pessoas que forem atuar como facilitadoras, e a gente já tem, acho que 11 pessoas inscritas, aqui tem algumas, mas outras ainda não vieram, então elas vão contar com o apoio da gente, assim como a Juliana hoje está me apoiando, o Samboda ia também participar ajudando aqui. Esse núcleo organizador é a Krishna Priya deu um nome legal, que é assim, como se fosse uma estrutura, sabe? A base estruturante, né? Então, tudo a gente vai trabalhar como uma proposta desse núcleo, mas não está nada fechado. Então, o que eu vou apresentar aqui, Juliana, Krishna Priya e eu analisamos e achamos interessante como proposição, mas foi compartilhado também no grupo de facilitadoras. A gente está esperando as pessoas também avaliarem. Se tiver alguma questão que fique pendente, a gente vai decidir lá juntas com as facilitadoras, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui o meu material, né, para compartilhar com vocês. E aí, a Juliana, ela vai anotar para mim os pedidos de à parte que vocês forem fazer depois da minha exposição. Assim, vai ter um momento de roda de falas que vai ser sobre o tema. Então, nós tivemos a primeira roda de fala sobre como chegamos, a segunda roda é para partilhar o tema. Como é que você recebeu, que dúvidas você tem, né? Que perguntas, opiniões sobre o que ficou em aberto para a gente decidir. Então, durante a minha fala, eu vou pedir para vocês irem anotando, não aqui no chat, porque senão fica difícil de resgatar. Você anota nesse papelzinho que eu pedi para você trazer, caneta e papel, você anota ali. Por quê? Pode ser que tenha uma pergunta que você vai fazer que no decorrer da apresentação ela já seja respondida. Aí não há necessidade de compartilhar, né? Mas terminou a apresentação, aí a gente vai abrir esse momento, aí você pode escrever lá no chat. E a Juliana vai anotar a sequência. Quem falou primeiro, quem pediu a palavra, ela vai anotando ali, de acordo com as manifestações. Aí, na sequência, a gente fecha esse momento de compartilhar ali no chat, aí ela vai dando a palavra. Ela vai dizendo, ó, fulana perguntou isso aqui primeiro, aí vai nessa sequência. Tudo bem? Combinado assim? Então, vamos lá. Vou compartilhar o material aqui. Está no PowerPoint.
Então, o nosso material é sobre círculo de mulheres. Vocês estão me vendo, né? Eu não estou mais vendo vocês, acho que porque eu coloquei o modo de compartilhar. Peraí, tem que fazer diferente aqui. Coloquei completo ali. Não é assim que compartilha. Puxa. Vamos lá, agora vai dar certo. Não? Não estão vendo, né? Peraí. É esse. Agora vai dar certo. Pronto. É porque eu queria ver vocês aqui, aí não estava dando para ver. Então, o nosso material, ele é sobre o próprio círculos, o círculo de mulheres. Esse é o tema. Como é que vai ser a estrutura dele, a organização e como serão as premissas, né, desse trabalho. Então, premissas. O que são premissas? São princípios, são orientações, são considerações preliminares, aspectos que a gente tem que considerar, né? Isso são as premissas. E aí nós temos, de acordo com a Mirella, 8 premissas. Sacralidade, que está conjugando aí, junto com a sacralidade, a construção de tempo e espaços sagrados. Faz parte da sacralidade, né? Intenções. Eu pedi para que vocês refletissem sobre elas, para a gente poder trazer isso aqui, né? É importante a gente saber que são premissas. Todo mundo tem, para começar uma viagem, todo mundo tem que ter intenção, né? O que eu pretendo fazer nessa viagem? Se cada pessoa que vai junto comigo quiser uma coisa, como é que a gente vai compartilhar essa programação? Então, intenções. Compromissos, né? Como é que a gente vai estabelecer esses compromissos? A igualdade de oportunidade para que todas tenham o mesmo tratamento, o mesmo tempo de falar, de ouvir, de estar junto, tratar igualmente. A consciência do coração tem a ver com essas falas nossas, né, de estado de presença. Liderança é outro aspecto, premissa, responsabilidade e gratidão. Gratidão até já apareceu aqui na primeira roda, né? Então vamos lá. Agora vendo um por vez. Sacralidade, que está conjugado com tempo e espaços sagrados, né? Então, vou colocar assim maior, que vai ficar melhor para eu ver. Nós precisamos criar um espaço que a gente sinta que a energia que está instaurada é uma energia sutil, uma energia diferente, né? E aí ela sugere que para a construção desse tempo e espaço sagrado, que a gente faça pequenos rituais, cerimônias, traga as artes. A gente sabe que as artes, elas constroem essa energia sutil, né? Você trabalha um campo da psicoacústica que leva você para um estado mais sutil, né? Então, as artes podem ser usadas, mas ela define esse estado, que é mais sutil, como um estado de desligamento da realidade ordinária. Como é que a gente deixa o mundo lá fora para adentrar nesse mundo aqui e instaurar esse novo ambiente, né? É isso que a gente tem que fazer, é uma premissa. Para que o trabalho aconteça, se você vier com aquela energia de lá e permanecer com ela, fica muito difícil, né? Então, essa expressão, que é desligamento da realidade ordinária, é uma expressão do xamanismo, que define, né, esse cotidiano aí, que é o mundo exterior, que é a realidade ordinária. Então, me desligo dela, construindo essa sacralidade. Aí ela diz que os ritos, eles abrem as portas para esses níveis sutis de consciência.
E aqui, nessa construção sutil, a gente consegue se curar, né? Agora, outra fala importante sobre essa claridade é o aspecto da presença, o estado de presença. Então, às vezes, você não usa a arte, você não usa canto, nada, mas só o silêncio e o uso da respiração, como a gente fez um pouquinho hoje, nos traz para o aqui e agora. E esse estado de presença é um construtor, né, dessa energia sutil, desse espaço sagrado. E ela define o círculo como uma mandala viva, onde a energia sutil flui. Achei muito linda essa fala, por isso que eu trouxe. Então, essa é a primeira premissa, né? Vamos para a segunda. A intenção e o compromisso. Pedi para que vocês refletissem, porque, como falei, para a gente estabelecer uma viagem, a gente tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ter intenções, tem que ter desejos, né? E ver se todo mundo está falando a mesma coisa, que nós queremos, é igual, né? Então é preciso todas terem clara intenção, terem uma decisão, uma vontade, uma determinação, perseverar para cumprir, né, aquilo que foi estabelecido. Então, essa fala aqui da Mirella eu achei muito especial. Ela diz que o círculo ele é mantido pelo entrelaçamento. Aqui está entremamento, é entrelaçamento. Ai, deixa eu voltar lá. Como é que eu edito? Acho que eu tenho que sair desse maior aqui, depois eu arrumo. É o entrelaçamento das nossas intenções e dos nossos compromissos. Então, é fazendo cada um na sua parte que o todo acontece, né? Bom, aí esse compromisso vai criar uma atmosfera de estabilidade, de segurança, uma estabilidade coesa, para que todo mundo possa se abrir para estabelecer o vínculo, a cumplicidade e o trabalho acontecer. Daí é importante a participação nos encontros, que as pessoas definem isso como uma prioridade, é uma vez no mês, né, que realmente aconteça de não faltarem, né, porque sem a energia de cada uma, o todo perde, né? E aí nós estabeleceremos, a partir do próximo encontro, um compromisso inicial que vai ser ritualístico, né? Ela fala aqui que é para fazer desde o primeiro e manter a cada encontro, reafirmando esse compromisso que a gente estabeleceu hoje, né? E é esse compromisso que depois vai ter ali a fala sobre ele, mas que tem a ver com esse propósito. Eu me responsabilizo de fazer a minha parte nesse todo, de estar aqui, de participar, né? Bom, então, para fazer esse compromisso, ela sugere algumas questões. E aí, eu vou formular essas questões para vocês, tá? E eu queria que vocês pensassem aqui junto para que a gente possa elaborar isso, né? Então pense aí com você se há mesmo a disposição para participar plenamente deste círculo, abrindo a sua mente, o seu coração para você poder falar, para você ouvir, escutar com a mesma intenção, né? Se você está preparada para estar aqui pontualmente, ter assiduidade, se você quer fazer um mergulho interior, né? Se ver, se perceber, crescer, se aprimorar. E aí, estando consciente dessa responsabilidade para ouvir, para se abrir, se você vai estabelecer essa comunicação com respeito, falar a verdade, guardar em silêncio os segredos compartilhados, sem comentar, sem aconselhar, a não ser que haja um pedido formal, as pessoas dizerem para você algumas falas aqui, né, de mulheres chegarem e pedirem um aconselhamento. Se não, a gente fala, acolhe, né, sem se antecipar para recomendar nada. É o conselho da Mirella. Então, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, sentir, né, essa proposição, ver se estamos dispostas.
E aí ainda você vai conhecer o todo, né? Tem toda a metodologia ainda para apresentar. Então, só guarde, né? Essas primeiras pontuações dessas questões que foram formuladas e vamos prosseguir. Bom, outra premissa é a igualdade. As mulheres são irmãs e filhas da mesma mãe, né? Segundo o xamanismo. Aqui nós somos filhas de Baba, todas, né? E o círculo, ele tem essa imagem, né? Redonda, onde todas estão de mãos dadas, todas têm a mesma importância. Elas são os elos de uma só corrente. E aí, essa proposição do círculo é um trabalho onde a competitividade não tem razão de ser, né? Competitividade, ela é inerente do sistema patriarcal. Aqui, todas nós abrimos mão daquilo que é o interesse pessoal em prol do bem comum, né? Esse é o nosso lema dentro dessa premissa da igualdade. E aí, muito importante, o uso do bastão da fala no presencial, que aqui vai ser substituído por essa divisão de tempo que a gente vai fazer, como a gente já vivenciou aqui, né? Todas com a mesma oportunidade. E aí, nas falas, a gente vai ter essa consciência do coração, essa sintonia, né? Então, a prática ancestral, que consiste em falar de coração e ouvir com o coração aberto, né? Ela é uma prática antiga, já vem lá daqueles grupos, né, matriarcais. E aí, nessa fala do coração, você descobre uma sabedoria que vem lá de dentro. E para isso você precisa da empatia, da compaixão, que a gente manifesta através de uma atenção plena, silêncio e respeito, né? E as falas são com liberdade, sem censura, a gente não vai gravar, e com esses cuidados aí, para não interromper, não aconselhar. Seremos testemunhas silenciosas. A liderança aqui do nosso círculo, ela já está definida, né? A Mirella fala que tem 3 tipos de liderança. Uma liderança que é única, do começo ao fim, a mesma líder, porque essa mulher recebeu um chamado e ela se predispõe a fazer isso. Foi o que aconteceu com ela, né? Ela, em todos os grupos, ela era a líder. Uma liderança por alternância, por revezamento. Então, você pode ter sempre uma frente, mas num rodízio, como é um sistema de governo, né? Com alternância. E uma liderança compartilhada. São esses 3 tipos. Como é essa compartilhada? Não é uma pessoa só na frente. Você tem uma estrutura de liderança onde tem situações definidas e vai havendo um compartilhamento de responsabilidades, né? Que é o que a gente está definindo aqui, tá bom? E aí a gente só queria deixar aqui, né? Definir temporalidades da liderança e formas de escolhas. A gente não sabe quanto tempo o grupo vai ficar, mas se houver necessidade, a gente troca, né? Faz rodízio desse núcleo organizador, né? Vai fazendo troca de facilitadoras também, não é uma coisa que vai ficar estabelecida para sempre. A responsabilidade, ela traz essa chamada de atenção para que a gente se veja responsável por aquilo que nos compete, né? Se a responsabilidade da facilitadora é apresentar um tema, do núcleo é organizar, né, da participante é estar presente, cada uma cuidando da sua parte, vai acontecer esse todo, né? E aí a gente tem que ser ajudada quando há necessidade, mas sem haver, né, um deslize no sentido de contar demais com o outro, de transferir a responsabilidade que era minha para outra, esse tipo de coisa, tem que ter cuidado. Mas a gente aceita, respeita as limitações de cada uma tem uma condição de oferecer mais ou menos. O importante é a gente ver o empenho, né, de todas buscando esse fortalecimento emocional e crescimento espiritual dela e também do todo, do grupo.
Aí, por último, a gratidão. A gratidão como forma da gente se expressar, que pode estar presente nos ritos iniciais, nos ritos finais, nas rodas de fala. Ela permeia o encontro. Com ela, você faz uma reverência e reconhece tudo que recebe, tudo que a vida te oferece. E aí, ela dá exemplos de como manifestar isso nos ritos, né? Uma roda de oração, as mulheres agradecendo, gestos de solidariedade, como doações, que é o que a gente está propondo aqui. No nosso círculo, a gente tem uma doação financeira para ajudar o apoio, para ajudar o projeto de creches da Didi Jaya. Então, é uma forma de reconhecer, estou recebendo, vou agradecer, me doando aqui, né? E sempre a gente lembrar de agradecer as forças espirituais que estão, né, nos auxiliando aqui nesse trabalho. Aqui ela dá até um gesto também de oferenda à Mãe Terra, o sangue menstrual. Isso aqui o xamanismo faz, né? Nos ritos, em alguns ritos presenciais. Mas cada mulher pode ser convidada a fazer isso, devolver à terra esse sangue do seu ciclo menstrual. Muitos círculos de mulheres têm essa prática. Então, das premissas, é isso aqui. Vou dar um tempinho aí, se vocês quiserem anotar alguma coisa que ficou, né? Deixa aí registradinho para daqui a pouco vocês anotarem no chat. Aí vamos para a organização. Então, aqui na organização, ela fala que é muito importante estar definido o propósito. Propósito é o mesmo que objetivo, tem a ver com as intenções, né? Então, a gente precisa juntos ver se as nossas intenções, os nossos desejos, eles estão alinhados, né? Até aqui, lendo as intenções de vocês, que vocês escreveram lá, ouvindo as falas, eu entendo que a gente está alinhada, assim, com o mesmo propósito de se autoconhecer, se desenvolver, estar com o propósito de colaborar com esse grupo, receber do grupo, mas também se entregar colaborando, né? Então, existe aqui uma intenção que permeia todo o grupo, que é acreditar nesse potencial desse trabalho como um trabalho espiritual que vai trazer benefícios para a gente nesse aprimoramento. Eu sinto assim. Mas tem desejos relativos mesmo à condição da mulher social, né? Que eu acho que consciência, ganho de consciência sobre essa questão, é uma forma da gente se fortalecer para estar no mundo e fazer novas conquistas. Então, isso também está presente em algumas falas que eu li, né? Então, pode ser uma dos objetivos aí que a gente possa descrever. E aí, a gente pergunta, para definir um propósito, quem são essas pessoas que vão receber o nosso trabalho? Somos nós e mais quem que vai chegar, né? Será que esse círculo deve ficar aberto para que outras pessoas cheguem? Né? São questões que vocês podem anotar, o que vocês pensam sobre isso, né? Eu já tinha até pedido essas reflexões. E aí, se por acaso a gente entender que esse grupo vai ficar sempre aberto, será que na hora de entrar a gente faz alguns critérios para escolher essas pessoas que vão chegar? Né? E será que a gente também estabelece critérios para os temas que a gente forem abordar daqui para frente, para se alinhar com os mesmos propósitos e intenções da gente? Outra coisa é falar do tempo, né? Criar uma situação em que realmente seja viável isso. Então, pensar numa coisa macro e depois a gente vê a nossa realidade, então a gente tem que ajustar. A gente tem aí já uma frequência definida, uma vez por mês, e a duração, 2 horas. Então, dentro dessa temporalidade, a gente vê o que é viável, né? Então, não pode sair desse contexto material, né? Agora, uma coisa que é comum para todas as
os círculos de mulheres que ela traz, que eu trouxe aqui, é que o propósito de todo círculo é a comunhão de almas, em busca de uma conexão com valores da espiritualidade feminina. Então, se a gente pudesse definir um propósito comum em todos os círculos, seria esse: comunhão das almas, buscando uma conexão com os valores da espiritualidade feminina. Eu realcei porque tem que permear esse propósito aí, o trabalho tem que se voltar para isso. Vou passando aqui, gente, no meu tempo acho que já está estourado aí, viu? Responsabilidade. Quem são as responsáveis pela abertura deste círculo? Né? Quais os papéis de cada uma, responsabilidade compartilhada, integrada, quem está à frente? Bom, isso aqui também tem a ver com a liderança, né? Então, a gente recebeu chamados individuais, Didi falou aqui que teve um chamado, que é um desejo, é um chamado, eu senti isso, a Juliana foi a primeira, né? Krishna Priya também está sentindo esse chamado, então a gente tem aqui uma responsabilidade compartilhada e com papéis definidos aqui, e queremos que essa responsabilidade também seja sentida e compartilhada por cada uma, né? Cada integrante, que ela se veja responsável pela construção desse todo. Estamos aqui numa construção coletiva, né? Aí vamos ver se a gente vai deixar o círculo aberto. Então, por que entra de novo aqui, né? Além da premissa, a gente está falando agora da organização e a admissão voltou, porque é um elemento importante na organização. Se a gente fizer os encontros e houver essa energia sempre de novas pessoas chegando, isso interfere na organização do todo, né? Então, por isso que ele entra no tema da organização. É muito importante a gente definir e vocês vão poder ter essa oportunidade de falar o que vocês acham. Se a gente deve continuar recebendo mais mulheres, até quando, se vai ter um limite de entradas ou se vai ser sempre. Muito importante isso, né? E esses critérios. Aí Mirella recomenda alguns critérios. Ela fala sobre a importância de você buscar pessoas equilibradas. Pessoas com problemas psíquicos podem afetar a energia do grupo, desequilibrar, né? Então a recomendação é mulheres com idades, formações e experiências variadas. Então, a Paula falou aqui, eu sou a mais nova, então estou achando legal chegar e pegar essa experiência. E também ajudar a Paula com a nossa experiência, mas ouvir dela como jovem, processos, né, de quem está vivenciando esse momento, pode ser muito revelador para as nossas curas daquilo que ficou lá. Então, não é só a gente que vai ajudar a Paula, ela também vai trazer, resgatar coisas importantes. Então, por isso, a riqueza dessa variedade da faixa etária, dessa integração de várias idades aí, e várias formações e várias experiências. E aí, na admissão, é importante contar isso. As pessoas estão dispostas a fazer aquilo lá dos compromissos que a gente tratou, né? Disposição para uma jornada de autoconhecimento. Ela recomenda que a gente tenha um número adequado para trabalhar, por conta da partilha do tempo. Já pensou? A gente estava com 10 pessoas, 11 no começo aí da roda inicial. Se a gente tiver 30 pessoas para falar, vai ser diferente, né? Então, a gente tem que considerar esse aspecto. Local e tempo dos encontros. Bom, para nós já está definido, é aqui nesse espaço virtual, nessa plataforma. A sala é sempre essa que eu disponibilizei. Ela tem o nome de Círculo de Mulheres. Nossos encontros têm uma frequência já estabelecida também. É sempre na primeira ou na segunda sexta do mês, porque pode acontecer feriado ou empecilho da facilitadora que está responsável no mês. Então, a gente vai deixar possível esse ajuste, né? E nós pedimos, no cuidado para o local e o tempo, a gente cuidar desses aspectos, de não ter barulho interferindo nas falas, então silêncio, desligar o microfone,
você não ser interrompida, não vir gente falar com você durante esse momento, evitar atrasos. Então, é muito importante esse preparo do local e do tempo para que esse momento seja um momento sagrado. A liderança também é outro item que está compartilhado aqui na nossa, que está definido aqui na nossa organização, né? Então, nós temos o núcleo organizador, que eu já falei, que é composto pela Juliana Aradhana, que sou eu, e a Krishna Priya, que hoje não pôde estar conosco. A mentora espiritual é a Didi Sushila, e nós temos aqui um grupo de facilitadoras, que vai ser responsável pelo planejamento de cada encontro, fazer esse revezamento, e ela vai ficar à frente como eu estou hoje, mas ela vai ser assistida, pedindo apoio. O núcleo organizador e as demais facilitadoras vão poder colaborar e dar força para que ela se sinta amparada nessa tomada, né, de liderança por um dia. Assim. Rituais e cerimônias são todos muito bem-vindos, né? E usando a imaginação, a criatividade, né, todos os recursos artísticos, ela define o ritual como uma forma de você reforçar a conexão com a fonte divina, para resgatar esse sentido de reverência e respeito pelas manifestações da energia espiritual, né? Para alcançar essa dimensão sutil. E aí ela distingue cerimônia de ritual, né? Ritual é a maneira de realizar uma ação cerimonial. A cerimônia é a constituição de vários atos definidos por um protocolo. Então, às vezes, já tem uma coisa já estabelecida que é considerada uma cerimônia. Aqui, no nosso caso aqui da Nanda Marga, a gente tem um livro, né, onde Baba descreveu algumas cerimônias, né, de batismo, de inauguração de casa, temos situações assim. Não sei se ele fez alguma coisa para as mulheres, né, Didi? A Didi pode depois ver se teve alguma coisa assim para a gente. Mas cerimônia seria isso, o que já está descrito como uma série de atos. E o ritual são pequenas construções que você faz para realizar essa ação visando esse objetivo, de buscar a conexão com a energia espiritual. Aí ela cita um livro como referência para você buscar esses ritos, né? Que o legado da deusa, ela tem a ligação com o ciclo lunar. E aí ela cita vários exemplos de pequenos rituais que você pode construir usando canções, usando danças, orações, práticas de transmutação energéticas e curas. Então, são muitas possibilidades. Mas cada facilitadora vai usar aquilo que achar pertinente, tem uma liberdade aí para cada uma escolher, né, os materiais. Bom, aí para finalizar, eu vou falar agora do nosso roteiro. Nós temos já um roteiro sugerido, né? As facilitadoras podem adaptar também, não vai ficar rigoroso, né? Então, considerando o que a Mirella falou, ela diz que no roteiro básico tem que ter um local adequado, com a presença dos elementos da natureza, para poder você criar esse ambiente que te lembre de trazer esse elemento do sagrado para um espaço também materializado, né? É importante você trazer essas participantes para um estado de harmonia. Então, purificar essas participantes dessa conexão com o mundo externo que está numa energia menos sutil. Então, alguns exercícios auxiliam são importantes para essa troca. Hoje nós fizemos aqui um exercício usando o mudra, usando a respiração, usando o silêncio, depois eu cantei. Então, foram formas para construir isso, né? E aí, nessa harmonização, você pode usar canto, atividades de yoga, exercícios de respiração, né? E aí, depois disso, construído esse espaço, ela fala, é importante ter um silêncio e, após isso, cada mulher falar da expectativa com relação ao círculo, da sua contribuição, das motivações para criar esse círculo. Então, as facilitadoras já falaram no primeiro encontro, que foi o mês passado, sobre isso. Então, isso está dentro de um roteiro, os elementos que a Mirella sugeriu,
são importantes, mas não tem uma ordem. Você vai construir, a ordem é só essa purificação no início e essa fala sobre as intenções e os compromissos, né? Depois o que vai fluindo, só considerar as premissas e tá tudo certo, usando esses recursos aqui. No nosso caso, a gente. Ah, ela ainda está falando mais coisas aqui, né? Isso ainda faz parte da proposição dela. Ela falou também sobre o tema, né? Está estudado e ter rituais associados a ele. Falar do compromisso, integrar esse compromisso no encontro, na estrutura do encontro, né? Criar esse espaço, mesmo que seja virtual, essa egrégora, né, de proteção, harmonia. E, no final, uma confraternização. Se o encontro fosse presencial, ela sugeria que houvesse um lanche, né, para fechar, né, momento de conversar. Bom, aí o nosso roteiro, então, está aqui, já está definido, a gente já seguiu ele, fiz os minutos de Kirtan, uma meditação, né, com uso de respiração, mudra, depois o canto da canção Calma, foi que eu fiz depois da roda de fala. Tivemos um momento de dizer como a gente chegou, foi usado o objeto de fala, o controle do tempo, né? Aí, agora estou fazendo essa apresentação do tema, a facilitadora, a gente sugeriu aí 15 minutos, eu acho que eu extrapolei, desculpem. Aí temos agora o momento de esclarecer as dúvidas. Vamos dar esse tempinho para vocês agora escreverem, né? E depois a gente vai trazer mais alguns elementos ritualísticos, se for possível. Uma roda de fechamento para vocês dizerem o que ficou desse encontro com vocês, como é que vocês saem. E para finalizar, a gente combina sobre como vai ser o próximo encontro, vendo se é possível já ter a definição do tema, já a facilitadora sair com esse compromisso daqui, né? E aí a gente encerra com a roda da gratidão, ou com uma oração, ou com uma canção, né? Como for possível, de acordo com o nosso tempo aqui. Então, esse é o roteiro que tem uma diretriz já traçada como referência, como uma sugestão, e as facilitadoras vão adaptar isso de acordo com o tema dela, tá bom? Namaskar, muito obrigada pela atenção, me senti ouvida, me senti aqui acolhida por vocês, e agora eu dou um tempo para ouvir vocês. Obrigada. Então, podem escrever no chat as perguntas que a Juliana vai anotando a ordem da fala, tá bom? Não é obrigatório agora falar em todas, só quem quiser, tá? Mas eu vou dar esses minutinhos aí, ó. Acho que uns 4 minutinhos para todo mundo poder escrever, antes da gente começar a distribuir o tempo. Tá. Aradana, deixa eu te perguntar. Então a gente pensa assim, o quê? Uns 20 minutos para a gente poder estar dando tipo 2 minutos para cada pessoa, cada mulher? Tá. Então eu vou calcular tipo 2 minutos para cada um. Obrigada. Mas aqui não vai ser todo mundo que vai falar. Pode ser Ah, que é. alguém não Tá. queira, tá? Então a divisão vai ser de acordo com o número de pessoas inscritas, tá? Hum. Se precisarem, eu volto para o slide onde vocês questionaram. Vocês me avisam que eu volto lá, tá? Só falar o tema que eu volto.
Se alguém não quiser perguntar nada, não tem questão, mas quiser comentar essa organização, essa metodologia, se sentiu assim alguma coisa que acha relevante, fazer um comentário, pode pedir a palavra, sem questão também. Acho que deu, né, Juliana? Eu acho que deu. É que os 4 minutos eu não contei, eu ia contar a partir do começo, mas enfim, aqui deu 2 minutos, que foi quando eu comecei a contar. Então, assim, bem interessante as perguntas. A gente pode começar com a Maria Angélica, que ela coloca sobre o círculo ser aberto ou não. Pois é, e aí esse tema Na verdade, isso apareceu. é uma pergunta É, recorrente de outras mulheres também. uhum. Então, já estão havendo sugestões aqui, né, sobre esse tema, né? Tem não só pergunta, mas respostas. É importante também ter as respostas, né? Uhum. A Marjana levantou a mão, quer falar? Sim, eu também fiz a colocação porque, para mim, quando foi aberta as premissas, eu até me identifiquei elas como abertas e fechadas ao mesmo tempo, sabe? Que nem o critério da liderança, assim, a premissa da liderança foi meio definido, né? Então, quer dizer que meio que já está fechado, né? Então, nós estamos aqui sendo acolhidas abertamente, né? Então, a intenção é aberta, a sacralidade, o compromisso, a igualdade. E responsabilidades facilitadoras também já está um pouco definido. Aí eu fiquei pensando, bom, se esses critérios, assim, já estão meio que, né, meio que definidos, assim, eu fiquei pensando, será que seria prudente ingressar daí outras pessoas assim no andar dos nossos encontros, justamente pensando que nós vamos estar assim abertas, né? Até chegou o momento que você, Narada, né, até disse, daqui a pouco vamos fechar, vai ter uns assuntos tão assim, né? Aí eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que eu fiquei também em dúvida, né?
Gratidão. Olha, minha sugestão é assim: quem pensa como a Marjana, que acha que deveria fechar, né, ela deu uma leve inclinação para fechar. Eu sugiro que fale para reforçar o que pensa sobre isso. Depois, aí a gente escuta alguém que pensa o contrário, né? Talvez tenha alguém que pense que deve ser aberto. E por que deve, e por quanto tempo ele deve ficar aberto. Aí a gente escuta os dois pareceres e decide, né? Faz uma votação ou não, não decide agora. Também a gente tem que combinar até que ponto a gente tem poder de decidir isso, né? Posso falar? Eu sugeri, assim, bem sucintamente, né, que continuemos em 10, porque eu sinto fortemente um despertar, não é? E somos 10 com esse propósito tão forte, com esse tempo tão, não sei como é dizer, tão incisivo, né? Que deixamos tudo de lado e estamos aqui por 2 horas, uma vez por mês. São assuntos profundos, né? É algo realmente muito forte. Agora, eu também tenho um lado que eu quero abraçar o mundo todo, acolher todos, mas como nós estamos, né, às 10 iniciais, e já cada uma tem tanta riqueza a transmitir e a aprender. Depois desse círculo completo e finalizado, aí cada uma de nós 10 poderemos dar início a outros círculos. Poderemos ajudar outras nesse despertamento. Nós fomos preparadas nesse nosso círculo. Olha que sugestão boa. Aí, em vez de 10, 10 vezes 10, 100. Eita, maravilha! Olha que maravilha. 10 vezes 10, 1000. 10 vezes 1000, 10.000. Isso é despertar. Acho que a Angélica quer falar, né? Angélica, então é você que fala agora, que na verdade a Angélica era a primeira que tinha sido colocado aqui sobre a questão do círculo ser aberto. Qual é a tua opinião? Se É, você mas quer falar, Maria Angélica, fica à vontade. assim, é porque assim, as pessoas todas já foram Só um falando, me dando minutinho, Maria resposta. Angélica. Você poderia aumentar um pouquinho o teu volume? Eu Pois tô com é, porque dificuldade de te ouvir. eu estou com esse problema aqui, eu não estou conseguindo aumentar. Deixa eu Ah, ver. tá. Então a Tem gente, algum lugar a que gente eu se ponha esforça aumentar? para te ouvir. Deixa- Será que assim fica melhor? Vou ficar mais perto aqui da luz. Melhorou um pouquinho. Sabe esse Melhorou? botãozinho onde você liga e desliga o microfone? Se você clicar nessa setinha, ele vai Sim. abrir um Ah, áudio ok. setting. Aí você aumenta o volume. Áudio setting. Você Então, está abre, no máximo. tá no Não, não, tem máximo? mais. Não, 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 tem mais. Tem lá. Melhorou, melhorou? Nossa, bastante melhorou. Pode botar no Ai, que bom! máximo. Para Essa ouvir. tecnologia, viu? Ainda vou ser assim. Obrigada. Hoje eu sofri, sabia? Atendi fazendo uma manobra aqui e é tão simples assim. Meu Deus do céu. Então, sobre isso também, né? A gente trocar e aprender, né? Coisas que não sabemos. E eu tenho muita dúvida sobre aberto ou fechado, porque a princípio eu compreendi assim, como é um círculo é um círculo, ele vai abraçando e ele pode se expandindo, né? Ele vai se expandindo ao momento que a gente vai caminhando, assim, como uma música. A gente está aqui meio tímida, aí a gente vai ganhando força, ganhando
as parcerias e isso vai expandindo, não só no sentido do nosso autoconhecimento, mas como também no sentido de abraçar, como a Fátima falou, abraçar outras pessoas que podem entrar. Por isso que está sendo gravado, então eu vi que tem outras pessoas participantes desse grupo que não estão aqui, que vão assistir, que vão dizer se concordam, se não concordam, se sentem à vontade ou não. Então, esse espaço, acho que é necessário ter esse espaço para que haja essa reflexão dessas pessoas que já estão inscritas e talvez também abrir e continuar em aberto, mas não em aberto assim, aquela porta que está sempre aberta, que entra quando quer, sai quando quer, não, né? Mas aí assim, entrou, assistiu a primeira, quer, você deseja, assiste a primeira, essa gravação, você concorda, não concorda e tal, né? Mas agora eu estou vendo que pela tendência de todos nós que estamos aqui presentes, que a ideia é que se feche esse círculo, né? A minha preocupação em fechar, ele vai ficar mais com um caráter terapêutico, na minha opinião, né? Porque aí a gente vai ficar mais entrelaçado. Tem algumas questões que vão ser fortalecidas, mas também a gente deixa de ter outras influências, outras ideias, ideias, né? Então é assim, quando eu coloquei lá na frente, eu já comecei com essa dúvida antes de ter a resposta. E com as respostas embaralhou mais ainda, porque eu vejo que tanto aberto como fechado vamos ter benefícios nós aqui, mas que aberto eles podem ter mais. E a questão que Fátima traz também, Maria de Fátima traz, também é interessante, de depois prosseguirmos e continuarmos e até formar um grande círculo, né? Uma dimensão, porque essa é uma questão. Aí eu tinha levantado, bom, ainda estamos nessa do círculo, né? Porque também tem sobre o critério de escolhas, não só da escolha do próximo participante, o que eu acho que pode ser um Está pouco mais falando do aberto. tema? Não, da escolha o critério de escolhas de próximos participantes. Ah, tá. Eu Se acho ficar que aberto, como fica, é que vai fazer para entrarem, né? eu Certo. acho que ficar muito rigoroso também é muito ruim. Então, teria que ter uma mediação, e assim, uma das questões para entrar talvez seja determinar aí até o segundo, terceiro encontro, se pode entrar, depois já fica mais, né? Então, tem essas duas coisas. Eu não. E Seria depois a escolha do tema, se eu puder falar agora, posso falar agora? melhor Porque esperar assim, para a gente definir é, alguma tá, coisa nesse sentido, né? tá bom. Tem alguém que pensa em deixar o grupo sempre aberto? Didi, você pensava assim, de o grupo ficar aberto? Eu, início eu pensava assim, fica aberto, porque você vai divulgar no público, você não Isso. tem como fechar. Yeah. Mas eu acho que pode ser primeiro três encontros abertos e depois fechar, porque senão não vai entrar mais, porque primeiro três e depois fecha também. Tá bom. Pois é, Aham, então, a gente interessante. pensou Uhum. nisso, sabe, inicialmente, que ficaria aberto um tempo e depois fecharia, só não ficou definido o tempo, mas a Mirella fala em 3 encontros, os 3 primeiros. Então, seria Eu possível também acho. entrar até o Yeah. próximo, Tá, que será já o terceiro, né? Mas certo. Ah, quando você ah, divulga, você precisa falar. No primeiro três encontros da aberto, depois se não entra mais, não entra mais. uhum, isso, E não divulga mais. isso. A próxima que poderia falar, que eu acho que contribui, é a Paula, que ela coloca a questão também de forma de 15 integrantes e tal. Pode explicar, Paula? O que que você acha? Eu até me manifestei. Eu não sei se todas as facilitadoras estão hoje, porque tem algumas que não Não, estão, né? não.
Eu não sei ao todo quantas são, já confirmaram que irão participar, para a gente ter uma noção do número, porque daqui a pouco a gente fundamenta em 3 encontros e vem um número exacerbado de integrantes, sabe? E aí, Na né, tem verdade, essa. Eu não desculpa, sei, eu não desculpa. sei, pode falar, eu não, na verdade, Só eu não para te sei quanto. responder, Aham. são 11 facilitadoras. Pois é, Estão presentes aqui 4, né? é, 5 com a Samboda, né? Samboda, Juliana, Arada, a Didi também, né? É facilitadora. Então, a Didi é mentora e São duas facilitadora. Didis. São duas Didis. As duas Didis são facilitadoras, então estamos É, a presentes aqui. Shreya e 2, e 4, a é, 6 pessoas, né? 2, 4, 6, é. Mas também sempre tem pessoa que não pode vir toda semana. é, Sempre tem. Então, se você uhum, limita só 15, na final vai ficar 5, porque assim a pessoa vai começar a desistir. Muito pouco pessoa compromisso de início até fim. sim. Yeah. Não, tranquilo então. Então, a só que minha próxima é questão é o depois que a Ana seguinte. falou, é a Mariane. A Mariane também tem uma questão. Ainda é o mesmo tema ou é outro tema? É. Não, a única coisa que eu comentei é que eu acharia que até o último encontro do ano a gente poderia deixar aberto. E eu pensei nisso que foi falado, porque são participantes, digamos, as facilitadoras contam como participantes ou são facilitadoras mais participantes Hoje nós temos uma facilitadora atuando como facilitadora e 5 atuando como participantes. como participantes, tá? Mas Hoje. para o todo do grupo, né? Para a gente pensar assim no fechamento, digamos, do círculo, né? Nós contaríamos participantes às 11, então Sim. só aí já fechou o grupo, se a gente fosse pensar nas 10 que a Maria de Fátima sugeriu, né? Então, nós já temos mais do que isso, né? Sim, No não, todo. a gente não vai ter sempre as 11 presente, ou 12. A gente queria 12 Uhum. facilitadoras, né? A nossa meta é Para ter uma uma por função. mês para chegar no todo 12, um ano. Mas a gente ainda não tem, a 12ª ainda não está definida, né? Tá. Então ainda estamos aguardando. Gente, só para ver se a gente fecha esse tema, assim, pelo menos sair com uma ideia de proposição para o outro grupo lá. Deixa eu ver se eu resumi. Samboda quer falar ainda sobre esse tema antes da gente passar para o outro? Ah, vamos ouvir ela, então, a Samboda. Namaskar. Eu concordo ali com a Didi Sushila, porque assim, ó, o que que eu penso, né? Um ano é bastante tempo, né? Então, assim, nem a gente sabe, por exemplo, eu não sei dizer se o ano que vem eu vou conseguir estar aqui, né? Porque às vezes surgem compromissos profissionais. Então, mesmo que exista um propósito, né, um compromisso que a gente assuma com o grupo, se for um compromisso assim de um mês, 2 meses, a gente consegue visualizar o que que vai acontecer até o final do ano. Agora, como vai ser 2026 é uma coisa que é um enigma, né? Então, eu acho temeroso, assim, manter o grupo fechado, nesse sentido. Como diz a Didi também, oscila muito. Às vezes as pessoas começam, quando a gente começa um trabalho tem um monte de gente, daí daqui a pouco, por um motivo A ou B, diminui, por exemplo, final de ano ali, acho que janeiro até a gente pensou em não fazer, né? Mas aquele período de férias, enfim, eu acho que deixar aberto é mais oportuno, assim, para a gente manter que sempre a gente vai ter ali, claro que por o que a gente já viu nos primeiros encontros, lá no primeiro semestre, tinha aquelas pessoas que sempre estavam. Tinha mais gente no grupo do WhatsApp e poucas pessoas participando dos encontros efetivamente, né? Então, por isso que eu acho complicado a gente fechar
de repente, pessoas que podem entrar e dar uma boa contribuição não vão ter essa oportunidade. Essa é a minha opinião. Obrigada. Bom, então, ouvindo aí essas duas falas, né? Considerando que a Didi falou e mais o que a Mariane propôs, agora reforçado pela Samboda, eu sugiro que a gente leve como uma proposta aqui para o grupo de facilitadoras, e já fique definido para os próximos convites, que a gente vai considerar como primeiro encontro este aqui, que aquele lá foi só dizer que vai ter uma continuidade, não estava falando nenhuma condição de participação, agora é que a gente trouxe o compromisso, né? E aí as pessoas, a partir de ouvir isso aqui, que é a estrutura do funcionamento, decidam se quer mesmo entrar para ter essa firmeza, né? E que a gente, então, deixe aberto o convite dessa forma, não é só convidar e adentrar, né? Para já ir filtrando um pouquinho aí, para que a gente realmente selecione as pessoas que queiram fazer parte. E aí a gente deixe mais 2 encontros. Seria mais próximo, que é outubro e novembro. Dezembro é aquele final de ano, sabe? As pessoas têm festa, final de semestre, fica mais difícil contar. Então, a gente já conta com quem já está, né? Mas não vai deixar abrir. Tá bom? Pode ser? Levamos essa proposição. A limitação aí é considerando que metade das facilitadoras vão participar, eu acho que vai rolar mais ou menos por aí, meia dúzia, como hoje está, não são sempre as 12 que vão. Então, contando que tenha 6 facilitadoras em cada encontro, aí a gente conta com mais umas 9 pessoas, 10. Acho que é um bom número, que a gente fica aí com esse número ideal de umas 16 pessoas, né? Para poder garantir que esse trabalho tenha uma fluência legal, porque aqui a gente estava hoje em 11, deu para todo mundo falar, mas não há necessidade de todo mundo falar nessa roda. Hoje todo mundo praticamente falou, acho que todas falaram, não, a Ana Paula não falou, nem a Didi Xiré falou nesse momento. Mas porque é uma coisa muito relevante, a gente está tomando decisões de estruturamento, de estruturação, né? Então, é importante, né? Mas nem sempre vai ter essas falas Será assim. que a Ana Paula quer falar alguma coisa, Ana? Eu gostaria de falar. Por favor, então. Você falou aqui, né, alguma coisa sobre isso mesmo, então, por favor. Porque eu fiquei bem em dúvida em relação a aberto ou fechado. Por quê? Quando alguém se identifica com esse trabalho, é uma forma de identificação e pertencimento. Quando a Aradna falou assim que estava se sentindo, que estava sendo ouvida, teve algum momento aí na tua fala, nossa, aquilo parece que me encheu assim por dentro, me preencheu, né? Porque eu cheguei agitada aqui pro tapete, eu arrumei tudo, eu fiz o meu, né, o meu ritual ali, porque o ritual, ele é uma passagem daquele momento externo realmente para você poder adentrar aqui. E o grupo, né, que eu penso assim, também precisa dessa atenção, desse cuidado. Então, se a gente tiver 30, 40, 50 pessoas na roda, mas pela experiência de vocês, né, talvez não tenha tudo isso. Mas se tiver, a gente tem que estar preparado para acolher. Então, abrir em alguns momentos, talvez, né, depois dos 3, consolidou o grupo, criou força, a gente se sente bem até para acolher os que estão chegando. Olha, nesse momento ainda não dá para entrar, você vai ter que assistir lá a primeira aula, vai ter alguns critérios, depois você acompanha o grupo. Então, eu, assim, senti sinceramente que a estrutura que vocês estão trazendo, assim, de uma leveza, de uma suavidade, mas ela tem um corpo já, ela tem uma estrutura firme, assim, consolidada, e é isso que faz com que a gente esteja aqui. Eu, particularmente, né, eu sei que algumas, de estar aqui, né, de se sentir guiada, é tão bom, às vezes, estar no colo, né, e não dar o colo,
Então, achei bem legal mesmo. Então, hora aperta um pouquinho, hora solta um pouquinho. Então, bem ponderado a fala de todas aí, embora não pareça, mas eu sou muito tímida. Mas quando eu começo a falar, eu falo que eu engato a terceira e daí não segura mais. Então, é isso aí, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e parabéns pela organização do encontro hoje, que foi sensacional. Ai, que bom ouvir você. Muito obrigada. Eu queria só responder um pouquinho a fala da Marjana sobre algumas coisas definidas, né? Ela falou, algumas coisas já estão estabelecidas. Sim, sabe por quê? Porque a Didi deu um toque para a gente. Olha a mentoria da Didi. Ela falou, se a coisa ficar muito aberta, né, muito solta, com tudo para definir, a coisa não sai. Então, eu cheguei para a Juliana e para a Krishna Priya, que é muito prática, e eu falei, olha, a gente tem que estruturar e definir algumas coisas, porque o trabalho tem que mostrar uma consistência já. E aí a Ana Paula reconheceu isso que a gente fez. Que maravilha, mas ó, foi feito a 3 mãos, né, a partir da leitura que eu fiz do texto da Mirella, mas com algumas proposições que a gente discutiu, só que foi super importante a fala da Didi, uma falinha precisa do primeiro encontro, ela disse, ó, tem coisa que não dá para ficar aberta assim, tem que ter um núcleo organizador, uma liderança, e foi a partir desse gancho que a gente sentiu essa necessidade de trazer algumas coisas definidas, indo para a praticidade mesmo, sabe? Então, que bom que vocês reconheceram que o trabalho da gente de estruturar essa definição prévia, né, para já ter um esboço, foi sentida como importante, como um alicerce para ela se sentir acolhida por algo que é sustentável, né? A própria Mirella disse, é o compromisso de todas que faz um ambiente sustentável, né? Seguro, né? E a gente precisa ter isso, né? Que bom, adorei essa fala, muito obrigada. Bom, então ficamos com essa proposição, né? Possibilidade de abrir, o que a Ana Paula trouxe aí foi a possibilidade de abrir, é o novo, né? Então, agrego essa fala dela, essa sugestão da gente ficar com a possibilidade de fechar em dezembro, ficar fechado. É uma síntese, né, já do ano. Aí a pessoa entrar no final, né, ela entra até novembro, depois em dezembro a gente faz uma síntese do ciclo, e aí em janeiro a gente vê se a gente quer abrir mais um mês para quem, né, puder ser acolhida, considerando a sugestão dela, e aí segue um tempo, e conforme as pessoas se desligarem, a gente sentir que tem gente que não está conseguindo, a gente abre de novo. Boa ideia, né? Muito obrigada. Então, sobre o tema de ficar aberto ou fechado, acho que a gente fechou uma proposição, aí temos Isso, mais alguma agora, outra coisa? sim, agora o próximo é os temas Sim. que serão abordados. Se existe alguma ideia que a gente poderia. Aqui a Paula coloca: os temas abordados serão anunciados com antecedência. Sim. Isso é a Paula. Deixa eu Mais só alguém que falou sobre contextualizar. temas. A gente tem 11 facilitadoras e temos alguns temas já definidos, datas, temas, né? Algumas já com a definição mesmo, né? Mês tal eu posso e a data é tal. Mas tem outras que estão com o mês definido, mas ainda não tem tema. Então, por isso que a gente não divulgou, tá? Mas a nossa ideia é agora levar essa gravação para que as facilitadoras assistam e a partir daí se posicione, a gente feche essa lista de temas, vamos deixar no grupo, sujeita à mudança, né? Porque tudo na vida flui. Então, a minha proposição era que a gente, a cada encontro, estabelecesse de novo esse compromisso, porque a facilitadora pôs lá na programação dela, mas a vida dela como é que tá? Ah, vai ser possível mesmo?
no próximo mês, como está previsto? Ah, então a gente reafirma cada encontro. Fechou, na última parte do encontro, bate o carimbo. Então, no próximo mês teremos fulana, anuncia, né? De acordo com a possibilidade, tá? É isso. Poderia ficar assim? Próximo encontro, nós temos na lista um nome, e aí a pessoa que está presente pode dizer se é possível, se conversou, né? Se ajustou, fica para a pessoa se colocar aí, tá bom? Quer falar logo? Agora? Fala, né? Eu tô com um pouco de apreensiva por conta da data, né? E, mas não deu muito certo a tentativa das permutas. Mas então vamos encarar. E o tema, pelo que eu estava vendo, as sugestões de temas são muito variados, né? Muito, uma variedade de temas. E mas que tem um fio condutor que é, lógico, né, Círculo de Mulheres, que é a feminilidade, como que ela se manifesta aqui e ali de todas as formas dela, né? Então, eu vou dizer assim, se eu conseguir fazer essa permuta, para mim, por conta dos compromissos envoltos na data, vai ser bom. Se não, eu mantenho para o próximo mês. E o tema, eu estava aqui pensando alguma coisa assim, sobre a leveza e a sobrecarga. Como dançar entre essas ondas? Que lindo! Mais ou menos. Depois eu posso amarrar isso, tá? Tá. Porque é que eu fiquei dando uma olhada e achei que assim, a gente começar falando dessa questão não só do papel do feminino, mas como daquilo que o feminino representa na vida da humanidade, né? Que legal. É mais ou Bom, menos a isso. Angélica, ela é psicóloga e ela trabalha com astrologia. Então, eu tinha sugerido alguma coisa que ela trouxesse lá Eu dessa posso trazer área. alguma coisa. Mas eu adorei Assim, esse tema, viu? Muito bom. é isso, Paula, leveza e sobrecarga, é isso. No feminino, né? No feminino. Muito bom. Aí é que ocorreu agora, então depois eu elaboro direitinho o tema e escrevo. Aí eu posso trazer, né? Lógico que eu trago um pouco da astrologia védica que eu trabalho. Que lindo, vai ser maravilhoso. Já tô vendo. Gente, posso fechar? Temos 10 minutos. Uhum. Então, Temos agora, 10. lembra que eu pedi para vocês aprenderem aquela canção? E aí, aqui na segunda visualização, vocês se viram de mãos entrelaçadas? Então, agora é a hora da gente cantar aquela canção para fechar. Então, imagina esse círculo, fecha os seus olhos, uma mão esquerda virada para cima, você recebendo a energia da sua colega do lado. Veja quem está do teu lado esquerdo, passando energia para você. Do lado direito, você vai passar a mão voltada para baixo, porque a outra mão que está recebendo, né, está à esquerda e você vai encostar nela. Então, a mão esquerda fica para cima, recebendo, e a mão direita você passa essa energia. E você está passando para quem? Visualiza alguém aí do teu lado. E aí você vai meio que dançar assim, ó, nessa interação, se vendo, né, nessa dança. Se você até quiser ficar de pé, pode se ver. Eu vou compartilhar a gravação da Karine Cunha, tá? Então agora a gente vai dançar, eu vou dançar também, não vou tocar o violão. E a Karine Cunha vai estar cantando pra gente com violão. Ela é do Sagrado Feminino, né? Ela tá aqui. Estão vendo? Aradna, depois não vai dar problema não da gravação? Não, tem problema não. Compartilhar? Não? Na Não. hora de fechar para jogar para Eles opção de colocam, compartilhar, né? eles colocam a autoria. Mãos nas mãos, ora
olhos nos olhos, me percebo, me conecto de mãe elo, me conecto ao sagrado fim, iluminadas sem ter voz, irmãs cadas no aqui. Mãos nas mãos, olhos nos olhos, me pelo grande mãe, elo divino, me percebo, me conecto ao círculo, ao nosso sagrado feminino, ao nosso sagrado feminino, ao nosso sagrado feminino. Coloca as mãos no peito, mantendo aqui firme o braço. E fica um pouquinho em silêncio. Opa! Entrou uma propaganda aqui. Ai, desculpa. Então, fica um pouquinho aí, sentindo a energia do grupo, a mensagem dessa artista, essa poesia, o poder dessa poesia, né? Nossa força para curar, ela traz. E aí, pode abrir os olhos, tem o poema ali na tela, compartilhei no chat para vocês. E aí a gente fecha com a nossa roda de fala de saída. E você vai dizer agora como é que você está saindo. E se você achar que não devo gravar, então fale aí que eu interrompo. Quem acha que precisa que eu interrompa a gravação, pode fazer assim para mim, que eu interrompo. Quem estiver tranquila que tudo bem, vai fluir. Então a gente vai deixar essa gravação até para quem estiver ouvindo, né, perceber o que foi esse encontro na voz de cada uma, tá? Então a gente vai passar um pouquinho do nosso tempo aí, mas seria legal 1 minutinho para cada uma. Quem sentir vontade de falar, tá bom? Eu posso falar? Sim, Porque eu tenho que sair. obrigada, É, Didi. eu acho muito bom esse início do ciclo. E eu vejo bem estruturado, não, como você hoje apresenta. Então, pode mandar para todo mundo. Eu gostaria de. E o grupo também se comunica, não? Já vê vocês em outro encontro. Então, vai criar um vínculo entre nós, entre ciclo. E, então, esse é como base do ciclo e vamos receber novas. E assim vamos andando. Namaskar. Desculpa, eu tenho que sair, porque amanhã eu tenho curso. Eu não posso ficar muito. Obrigada, Didi. Namaskar. Yeah. Eu deixei o poema aqui no chat como inspiração, né? Se você sentiu alguma coisa e precisar mencionar, fica aí como referência. Eu posso passar uma mensagem que está nesse quadro. Esse quadro é um quadro reciclado de uma sacolinha de papelão. Ganhei da minha filha e eu recortei e coloquei assim. Então está escrito: não deixe seus sonhos serem apenas
sonhos. Nós estamos aqui nesse círculo de mulheres porque uma mulher sonhou em formar um círculo, realizou vários círculos, escreveu livro, atingiu tantas outras e plantou no coração da Aradhana, formou, olha quantos sonhos realizados, e nós agora participando dessas realizações. Gratidão. Eu tenho aqui uma cesta com quadros de mensagens, e aí, conforme for a oportunidade de outros encontros, aí, se der certo, eu mostro o resto. Que bom. Você é muito especial, mulher. Muito bom. Bom, eu quero agradecer, Arad. Muito obrigada, viu? Ficou tudo claro agora? Tudo claro. Maravilha. Muito obrigada, acho que ficou tudo claro, foi muito bom, né? Cheguei ansiosa, assim, chegando, né? Tá, mas agora eu tô bem tranquilinho. É isso aí, gente. O que eu vou falar assim, a importância que tem o círculo, a importância que tem essa irmandade, vamos dizer assim, para o fortalecimento de cada uma de nós, né? E não importa, né? Acho que é a Paula, não importa a idade que você tem, né? Porque quando a gente tem lá 19, 20 anos, a gente se sente muito potente, muito vitorioso, mas querendo aprender, querendo aprender. E daí a gente vai. Eu muitas vezes fui a mais nova dos grupos. Agora acho que eu sou a mais velha, eu acho. Aí, então a gente chega assim num ponto, mas não importa qual ponto que você está da sua vida, não importa qual fase que você está, não importa qual milênio você está, né? Sempre a importância dessa sororidade, dessa união que se faz, esse apoio que se dá no ouvir, e não precisa de muito, né? Precisa de uma Maria de Fátima, assim, no grupo, precisa de uma Majana, de uma Juliana, enfim, precisa de cada uma, que cada uma é uma, assim, na sua essência, e trazendo esse vigor mesmo que é necessário para o grupo, né? E em qualquer fase, qualquer idade que você tenha, qualquer fase, é muito importante essa união. Linda. Namaskar. Eu quero dizer que eu estou muito melhor do que quando eu cheguei. Cheguei agitada, um pouco, né? Em função da mudança de rotina, da viagem, do trânsito, de tudo. E estou me sentindo muito bem, me senti emocionada em vários momentos. Então, muito enriquecida, assim, com o amor, com a sutileza. Gratidão pela oportunidade. Só tenho a agradecer. Também quero agradecer e dizer que achei muito, muito importante esse corpo todo que já chegou, é, colocado como essa estrutura, né? Eu acho que isso é muito bom, muito importante a gente já ter essa visualização de como as coisas podem acontecer. E agora a gente vai colocando cada vez mais coração dentro disso, desse corpo, né? E dizer que eu também saio daqui assim com vontade que chegue logo o próximo, para que a gente possa
cada vez mais aprofundando e sentindo mais uma a outra e nesse caminho todo. Ah, eu falei quando chegue próximo, eu vi que a Maria Angélica já ficou assim, né? Porque é ela, né? A Maria Angélica, tô louca para chegar a tua vez, para a gente estar juntas novamente. Então, gratidão mesmo de coração e que chegue quem tiver que chegar e a gente também vai ser conduzidas aí sempre por uma força maior, então, né? É confiar mesmo nesse processo juntas. Gratidão a todas mesmo, Aradhana, por ter conduzido muito bem esse encontro, a Juliana como apoio, né? E mais uma vez a Ana Paula por ter me falado desse movimento e eu hoje estar aqui me movimentando com vocês. Gratidão. Namaskars. Eu também gostaria de falar um pouquinho. É, eu, eu cheguei bem tranquila, né? Já estava assim, esperando, né? O que vamos falar hoje? Espero que dê tudo certo, espero que a gente consiga. O assunto é complexo, né? A organização, mas enfim, né? A Aradhana trouxe tudo tão esquemático para a gente poder pensar juntas e eu fico feliz de saber que a gente conseguiu, né? Conseguiu fechar aí as nossas premissas, os nossos objetivos em relação ao círculo. E até para uma pessoa nova que entra, pelo menos a gente já tem o que apresentar, né? Ó, o nosso círculo é isso. Ele tem uma estrutura, ele tem uma premissa. Então, eu acho isso bem importante. E fiquei também muito feliz de saber que já temos o tema da próxima. Viu, Maria Angélica? Muito legal. Fiquei muito feliz de ver que você já deu nome para, para a seu tema, enfim, ficou. Isso já mostra, né, que está tudo se concretizando. A gente pode ter dúvidas, incertezas, mas enfim, a gente consegue, né, já se preparar para o próximo passo, e isso é muito legal. Obrigada por tudo, pela presença de todos. Então, gente, encerrando mais uma vez, já encerrando naquele momento, agora fechando mesmo por causa do horário, né? Eu vou pedir para vocês se conectarem com a gratidão, né? Que é uma das premissas, e a gente agradecer juntas por todas as forças que estiveram conosco. Então, como a Fátima lembrou, né? Alguém teve uma inspiração. Então, a Mirella diz que a inspiração inicial do Círculo de Mulheres começa com o princípio feminino da energia sutil da consciência cósmica. Esse princípio no nosso caminho é Shakti, né? Shiva Shakti. Então, é a energia feminina. Ou Prakriti, né? Tem o Paramapurusha e Prakriti, a manifestação da consciência aqui nesse plano. Então, vamos agradecer a esse princípio gerador, a fonte criadora de tudo, por estarmos aqui, por sermos merecedora, né, desse encontro. Vamos agradecer às nossas antepassadas, mulheres que vieram antes de nós, que nos deixaram todos os legados. Agradecer às nossas mestras, né? Todas aquelas, e os mestres também, que nos trouxeram conhecimentos, que nos prepararam para esse nosso estado. As nossas iniciadoras, as Didis, que têm aí os percursos tão desafiadores para estarem nesse lugar de orientação. Então, a toda essa energia que tem como proposição estabelecer essa energia sutil do feminino, que é a energia do amor, que é a energia da criação, da vida. A vida pulsa através dessa energia. Eu sou um ser divino, imensamente amada,
mereço estar aqui, eu mereço estar aqui. Você é um ser divino, imensamente amado, e merece estar aqui. Você merece estar aqui, você merece estar aqui. Nós somos todas seres divinos e somos imensamente amadas, e por isso estamos aqui. Merecemos estar aqui, merecemos estar aqui, aqui, aqui. Namaskar, imensa gratidão por todas as partilhas, por tudo que construímos juntas. Então, boa noite. Tchau. Até a próxima. Boa noite.